O arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento ou são eventos distintos? Existem cristãos que defendem que o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento. Os dois ocorrerão no mesmo momento. Outros cristãos, porém, do qual eu faço parte, acreditam que o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos. Ambos fazem parte da segunda vinda de Jesus como um todo. Porém, a primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é a segunda vinda de Jesus em grande poder e glória. Mas existe respaldo bíblico para esse pensamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos mostrar aqui alguns versículos bíblicos que dão respaldo suficiente para crermos que o arrebatamento é um primeiro evento e a segunda vinda de Jesus é um segundo evento. Vejamos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Nesses dois versículos nós vemos ali, um tratando-se do arrebatamento, que é João, que fala que nós iremos morar com Cristo nos céus. Esse evento diz respeito ao arrebatamento. Já a passagem de Paulo aos Colossenses parece indicar que é quando a igreja volta em glória com Cristo nas nuvens, e ali a manifestação gloriosa de Cristo e a sua igreja na sua segunda vinda. Veja que em João nós seremos elevados aos céus, e em Colossenses nós nos manifestaremos com Cristo na sua vinda. O mesmo ocorre com as duas passagens que leremos a seguir. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Observe que aqui o arrebatamento está explícito na passagem de Paulo, que fala que nós seremos elevados ao céu e estaremos para sempre com o Senhor. Já na passagem de Zacarias mostra que Jesus se manifestará em glória, onde todas as pessoas verão, e isso acontecerá lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Não pode ser o mesmo evento. Os dois são separados. Um em direção ao céu, o outro em direção à terra. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja que na passagem de Coríntios, Paulo está falando do arrebatamento, porque traz a ideia de algo rápido, instantâneo, algo que ninguém verá. Será como um abrir e fechar de olhos. E essa é uma das características do arrebatamento. A passagem de Mateus, entretanto, já mostra algo relacionado à segunda vinda de Jesus, que será algo visível, algo perceptível, onde todas as pessoas verão e muitos até se lamentarão com a vinda de Jesus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, e haverá guerras, fome, pestes, perseguição, prisão e morte aos servos de Deus, sinais no sol, lua e mar, e no céu. Então virá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Essas duas passagens mostram a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Enquanto que no arrebatamento não haverá sinal nenhum, será algo realmente iminente e sem nenhum aviso, já com relação à segunda vinda de Cristo, haverá bastantes sinais, e esses sinais estão todos escritos e profetizados. As pessoas que viverem os dias anteriores à vinda de Cristo saberão com certeza que Cristo está perto de voltar. Já com relação ao arrebatamento, nós não sabemos quando isso ocorrerá. Uma prova disso é que os primeiros cristãos já esperavam a vinda de Cristo, justamente porque a ordem de Jesus é que nós estejamos sempre atentos, sempre alertas e sempre esperando a vinda de Cristo no arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, o arrebatamento não precisa de sinais para acontecer. Já a segunda vinda, vários sinais ocorrerão antes que ele se manifeste e apareça em grande poder e glória.
Vejamos mais duas passagens. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados do mundo. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Note que na passagem de Hebreus, a Bíblia é bastante clara quando fala que Jesus virá, tratando-se do arrebatamento, para os seus, para aqueles que o esperam. Já com relação à passagem de Mateus, que trata da segunda vinda de Cristo, aí lá já está falando que Jesus vai voltar e que ele virá para também julgar tanto os ímpios como os bons. Aqui ilustrado na figura da ovelha e dos bodes. Então essa é uma das características da segunda vinda, que Jesus vai lidar com todos os ímpios, e eles serão julgados no que a Bíblia chama de o julgamento das nações, quando ele separa os justos dos injustos, onde os justos entrarão para o reino de Cristo e os injustos serão derrotados e destruídos por ocasião da batalha do Armagedon. E por falar nisso, já gostaríamos de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse aí o seu joinha e, mais importante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim você não só estará ajudando ao canal, como também estará divulgando a palavra de Deus para outras pessoas. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Nessas duas passagens nós vemos que a primeira trata-se de quando a igreja está arrebatada. Ocorre o arrebatamento e a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. Já a segunda passagem mostra a segunda vinda de Cristo, quando ele vem com todos os seus santos em direção à terra para julgar as nações, ficando claro que há um momento específico para os arrebatados lá no céu e posteriormente há um momento específico para aqueles que vêm com Jesus em grande poder e glória em direção à terra. E isso ocorre na segunda vinda de Jesus. Vejamos mais duas passagens. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco puro e montados em cavalos brancos. A primeira referência fala do arrebatamento, que é justamente o livramento que Jesus dá à sua igreja, porque ela não passará pela grande tribulação e estará no céu. Já a segunda passagem mostra a segunda vinda de Jesus, quando ele volta com seus santos para concluir o período tribulacional aqui na terra. Ou seja,
O arrebatamento está ligado ao livramento que Deus dará à sua igreja, enquanto que a segunda vinda está ligado ao juízo de Deus que será derramado sobre toda a impiedade aqui na terra. Na mesma temática, segue as duas próximas referências. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o Todo-Poderoso. Mais uma vez aqui, a primeira referência que trata do arrebatamento mostra a glorificação dos santos. Já a segunda passagem mostra justamente o oposto, quando a ira de Deus é derramada sobre a terra e os ímpios. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ah, como será terrível aquele dia! Incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo, ele será salvo. Sempre que a palavra fala a respeito do arrebatamento, ela fala de consolo, de livramento, de bênçãos para os santos, para aqueles que foram fiéis ao Senhor. Já com relação à segunda vinda de Cristo, sempre está relacionada a juízo, a julgamento, a ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios. E a palavra de Deus diz, até Jacó, tratando-se de Israel, também sofrerá nesse período da grande tribulação. Mas no final, eles serão salvos. Claro que se referindo aqui aos israelitas fiéis, aqueles que se converterem durante o período da tribulação. Existem outras passagens que mostram a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas vamos ficar por aqui por hoje. É claro e é notório que existe uma diferença, que não dá para harmonizar o arrebatamento e a segunda vinda num único evento. São eventos separados e distintos. Um está relacionado inteiramente à igreja, que será arrebatada aos céus e livrada do poder da ira de Deus que cairá sobre esta humanidade. O segundo evento, a vinda de Jesus, que acontecerá no final da grande tribulação, será a vinda de Jesus com todos os seus santos para julgar as nações e exterminar todos os governos ímpios da terra e todos os ímpios que se revoltaram contra o Messias e a palavra de Deus. Então, meu irmão, conforte o seu coração, viva em fidelidade para com Deus, esperando o grande dia da manifestação do Senhor, no arrebatamento, quando a igreja do Senhor será elevada aos céus e estará para sempre com o Senhor. Que você viva por essa esperança, confie no Senhor, acredite na sua palavra, esperando esse grande dia, porque existe até mesmo uma promessa para aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós cremos que a vinda do Senhor ela está dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase, a sua vinda propriamente dita, em grande poder e glória, quando todos o verão e todos perceberão a sua vinda. Diferentemente do arrebatamento, que será algo invisível, algo imperceptível, para a grande maioria da humanidade. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, divulgue assim a palavra de Deus para todos aqueles que precisam, necessitam de aprender mais e mais daquilo que Deus tem para nós. Amém. E graças a Deus.